Rapaziada tricolor, companheiras e companheiros de luta e de glória. Nós somos o coletivo Camisa 11, hashtag sempre aberto pela esquerda. Essa é a TV Jovens Cronistas. E porque hoje é sábado, começa agora a nossa tribuna de debates sobre futebol, política e cultura, o Espaço Camisa 11. Um salve geral às companheiras e companheiros que nos acompanham aqui no canal do YouTube, no nosso Instagram e no Twitter, @Rádio Camisa 11. Com Mariana Mendes no comando da produção, Cezinha Lima e eu, Marco Porto, vamos conversar hoje com o Natan Pereira Barbosa, que é historiador e doutorando em História Social pela UERJ. O Natan está concluindo a sua monografia de mestrado e vai transformá-la em livro, se depender do nosso estímulo, porque ele trata de um tema muito interessante. Natan, dia 23 de outubro, Pelé fará 80 anos. Não faltarão homenagens, o Museu do Futebol em São Paulo está preparando uma exposição audiovisual, mas certamente não faltarão críticas, sempre há críticas, e no caso talvez as críticas nem sejam tanto direcionadas ao Pelé, mas a um cidadão que está sempre muito presente na vida dele, que é o Edson Arantes do Nascimento, né? Queria te pedir um pouquinho para você se apresentar, para falar um pouco do seu envolvimento com futebol, que time você torce, e a seguir você, por favor, começa a nos falar sobre o seu trabalho, a sua monografia, tá bom? Boa noite, bem-vindo, Natan. Boa noite, querido, boa noite ao Cezinha, boa noite aos amigos dos Jovens Cronistas, boa noite aos nossos ouvintes, telespectadores, seja lá como o termo que você prefere usar. Boa noite aos que nos assistem. Eu sou Natan Pereira, sou historiador, como foi dito, atualmente doutorando em História Social pela UERJ. E na reta final, finalíssima, já fechei o texto, já mandei para orientação, estou só esperando a data de defesa. E a minha tese diz respeito ao Pelé, né? Diz respeito à trajetória do Pelé, às biografias do Pelé. E eu pesquiso a trajetória política do Pelé, né? Pesquiso as narrativas sobre o Pelé, e queria falar um pouco como eu cheguei a essa temática, né? Bom, eu sou cearense, sempre gostei de futebol, torço pro Ferrinho, pro nosso Ferroviário, nosso querido esqueci o nome do mascote. Enfim, nosso queridinho terceiro time aqui do Ceará, né? E como um pesquisador sempre envolvido no futebol, sempre curioso, sempre estudioso da temática, eu fui notando um certo vácuo, especialmente nas ciências humanas, no que diz respeito ao Pelé. Assim, historicamente, o futebol sempre foi maltratado nas ciências humanas. Hoje está superado, né? Hoje, graças aos pesquisadores, graças às barreiras que foram vencidas, o futebol é hoje um objeto muito bem estudado nas ciências humanas. Mas o futebol teve dias de penúria, né? Especialmente ali nos anos 70, 80, devido a uma leitura muito equivocada do marxismo, né? Uma leitura que tinha no futebol um objeto de alienação das massas, uma visão de mundo que enxergava o futebol como uma arma das elites para a manipulação dos povos, das populações, da classe trabalhadora. Com o tempo, houve uma crítica a essa visão, claro, né? E hoje essa visão estereotipada, né, do futebol, ela foi superada totalmente. Hoje não se trabalha mais com essa ideia de alienação, muito pelo contrário, né, se trabalha com a ideia do futebol como uma manifestação riquíssima, né, da cultura popular, e também como um fenômeno capitalista, né, muito potente. E graças aos avanços, né, metodológicos do futebol, eu pude hoje pesquisar o Pelé, né? E dentro dessa visão, né, das ciências humanas, eu percebi um vácuo de estudos mais detalhados, mais minuciosos sobre o Pelé, né? A gente tínhamos muitos trabalhos que dissertavam sobre ditadura militar e futebol,
sobre racismo e futebol, né, sobre gênero e futebol, mas poucos assuntos que se detinham especificamente e exclusivamente sobre o Pelé, né? E eu tenho o Pelé, né, eu considero o Pelé, eu enquanto pesquisador, considero o Pelé uma das grandes figuras brasileiras do século, né? Assim, sem romantismo, mas é só uma constatação histórica, né? Eu considero uma das grandes figuras históricas do nosso tempo, né? E do século XX, uma das maiores, mais importantes, que mais influenciaram tanto a literatura quanto também o nosso cinema, né? E também que mais influenciaram na produção de biografias, né? Então Natan, dentro de toda essa riqueza do sim. universo Pelé, vamos dizer assim, qual foi Sim. seu método de pesquisa? O que é que você privilegiou para estudar? Sim. Inicialmente, eu tentei me deter somente nas biografias do Pelé, que, para você ter uma ideia, são mais de 14 biografias, cerca de 16, 17, porque uma não foi ele que escreveu, uma foi coautoria com o autor de novelas, né, o Rui Barbosa. Então, são cerca de 17 biografias, né? Então, inicialmente eu me propus a estudar essas biografias, que estão divididas num espaço de tempo que vai de 1961, é a primeira biografia do Pelé, publicada pelo Rui Barbosa, até 2014, ano de Copa do Mundo, que historicamente, em ano de Copa do Mundo, se lança muito livro de futebol, né? Sempre foi assim no Brasil. E uma das últimas biografias do Pelé é desse ano, especificamente 2013, né? Ano de Copa das Confederações. E aí me propus a estudar as biografias, né? Com esse recorte temporal. E eu percebi que as biografias iam mudando conforme o contexto histórico, né? Por exemplo, a trajetória do Pelé, que é narrada em 61, é completamente diferente da trajetória narrada em 2013, por exemplo. Em 61 você tem um Pelé com uma visão, o autor, por exemplo, é muito mais romântico na construção do personagem, né? E em 2013 você tem uma visão muito mais crítica. Só que com o tempo eu fui percebendo que eu não podia ficar só nas biografias, né? Eu tinha que expandir mais o universo. E aí foi que eu inseri as cinebiografias, né? Porque o Pelé é um personagem que também tem muitas cinebiografias, são cerca de 4 cinebiografias. Né? E essas cinebiografias conversam diretamente com as biografias. Né? E paralelo a isso, eu também pesquiso reportagens de jornais, né? Jornal do Brasil, revista Veja, Jornal Globo, esses grandes veículos, né, que especialmente na década de 60, década de 70 eram muito fortes, né? E aí, analisando esse material, biografias, cinebiografias e reportagens, o que foi que eu percebi inicialmente, né? Que existem várias leituras diferentes do mesmo personagem, né? Tanto que eu chamo a minha tese o título da tese se chama Entre o Rei e o Réu. Por que entre o rei e o réu? Porque em certas narrativas biográficas, o Pelé é descrito como o rei. Em que sentido? Como o negro que venceu o racismo, né? Como o negro que enfrentou a ditadura, né? Como o jogador de futebol que abriu as portas para demais negros, né? Então, toda uma visão gloriosa do Pelé. Já em outras biografias, ele é visto como o réu. Como assim o réu? É justamente aquela visão que vai desconstruir essa primeira. Ou seja, o Pelé, essas biografias vão dizer que o Pelé foi o negro que, apesar de negro, contribuiu para o fortalecimento do racismo, porque, segundo esses autores, ele nunca se posicionou claramente, né, quanto ao tema, pelo contrário, só reforçou a luta extremista, né? E segundo esses mesmos narradores, o Pelé foi um bichinho de estimação, vamos dizer assim, da ditadura militar, né? Ele não foi nada, ele não teve nada de subversivo. Então, a gente vai percebendo que são visões muito distintas, né? E cada época constrói um Pelé diferente, de acordo com o seu contexto. Sim. Natan, Sim.
pelo que eu percebo, você me confirma ou não, quer dizer, você se dispôs a estudar, a se aprofundar no tema Pelé, mas, centralmente, você queria, ver se é isso, por meio dessa compreensão sobre a trajetória, sobre o atleta, sobre o ser humano, entender também a importância dele para a sociedade brasileira, para as sucessivas conjunturas da sociedade brasileira. Com certeza. Entendendo Pelé, entendendo a forma como ele é abordado, você quis entender como a sociedade brasileira era e se transformou. É isso? Existe importância na compreensão do Pelé para esse outro objetivo? Com certeza. Por exemplo, eu quis entender que sociedade era aquela dos anos 60 que produziu aquelas biografias. Por exemplo, uma das biografias dos anos 60, de 63 especificamente, é do Mário Filho. Se chama Viagem em Torno de Pelé. Viagem em Torno de Pelé. Essa biografia é interessante porque ela trabalha muito com a ideia da democracia racial, né? Então, analisando essa biografia, você percebe como aquele discurso era forte naquela época, aquele discurso da democracia racial. Tanto que quem faz o prefácio, quem escreve o prefácio desse livro do Mário Filho, é o Gilberto Freire, né? Então veja como as coisas conversam. E aí o que o Mário Filho vai dizer nesse livro, Viagem em Torno de Pelé, né? Ele literalmente vai dizer que o Pelé ajudou a acabar o racismo, sem exagero. É isso que o Mário Filho vai dizer. Que o exagero é dele, né? Tanto nem que chega a esse exagero, é equívoco, né? Sim, em certos aspectos sim, mas ele trabalha com a chave de visão de mundo, né, que pertencia àquele universo ele freiriano. Tomou emprestado do Gilberto Freire, né? Sim, com certeza. Ele conversa muito com o universo teórico do Gilberto Freire. E aí o Mário Filho, nesse livro, ele vai chamar o Pelé de Messias. Por que Messias? Messias porque, segundo o Mário Filho, o Pelé veio quebrar um jejum de ídolos que o Brasil se encontrava, um jejum de ídolos que de fato pudessem trazer títulos, né, títulos respeitáveis, porque o Mário Filho vai recorrer ao título de 58, né, que o Pelé ajudou a conquistar, como um divisor de águas, né, no futebol brasileiro. A partir dali, o Brasil passou a ter ídolos mais robustos, ídolos de fato. E o Pelé seria um dos grandes responsáveis por isso. E aí, por isso, esse termo Messias, porque ele teria salvado o Brasil, né, o torcedor brasileiro, da falta de ídolos, né, da carência de ídolos. E no segundo aspecto... Talvez, segundo o irmão do Mário Filho, o Nelson Rodrigues, teria salvado, se não o cidadão, mas o torcedor brasileiro, do complexo de vira-latas, né? Com certeza. Essa questão do complexo de vira-lata também está muito presente na obra do Mário Filho, e também nas crônicas do irmão dele, Nelson Rodrigues, né? Então, eu estava falando do termo Messias, né? O termo Messias, ele se aplica em 3 frentes nessa biografia. A frente que eu já mencionei, a frente dos ídolos, da carência de ídolos. A frente que você acabou de mencionar, do complexo de vira-latas. Para o Mário Filho, o brasileiro se encontrava perdido existencialmente, né? Exatamente. Sem identidade, né? Sem identidade e com o sentimento futebolístico carente, né? Muito, muito solitário, muito perdido. E aí o Pelé vem preencher essa lacuna. Ele seria o Messias, né, enviado para guiar o povo brasileiro a algo maior, nesse sentido. E numa terceira frente, o Messias a que o Mário Filho se refere no livro seria o Messias racial, que eu chamo. Ele não usa esse termo Messias racial, mas é um termo que eu utilizo no trabalho para me referir à questão que o Mário Filho coloca de que o racismo era antes do Pelé e passou a ser quase nulo após o Pelé, né? E por que ele vai dizer isso? Por que ele vai... Sim. Perguntar. Sim. Você, para esse estudo teu, você leu e se debruçou sobre vários documentos, biografias, cinebiografias e reportagens. Sim. Você percebeu haver uma heterogeneidade
entre as abordagens, e você identificou uma interveniência temporal. Isso. Uma biografia, você citou como exemplo, a biografia da década de 60 e outra mais recente, em 2013, se não me engano. Isso. Você percebeu outras interveniências, e eu vou deixar mais claro que eu estou te perguntando. Interesses comerciais, políticos partidários, o que fosse, enfim, as abordagens, as reportagens, as narrativas mais ufanistas serviam a uma determinada política, a um determinado interesse, as mais críticas a outros interesses. Você percebeu algo dessa ordem? Sim, sim. Especialmente na questão política. É algo muito conflitante se você cruzar as obras assim numa linha temporal. Por exemplo, tem uma biografia de 76 do Adriano Neiva, conhecido no meio jornalístico como Devaney. O Devaney foi um jornalista santista, né, assim, de muito respeito, muito prestígio, especialmente pelas estatísticas que ele publicava no Jornal do Brasil, né? E o Devaney vai publicar o que eu chamo de uma antibiografia. Por que eu chamo antibiografia? Porque na biografia você tem as convenções, né? As convenções literárias que o gênero biográfico ele se propõe, né? Já o que eu chamo de antibiografia, a biografia ela constrói uma trajetória, né? E por muitas vezes ela exalta essa trajetória. Já a antibiografia, ela vai destruir essa trajetória. Ela tem como objetivo atacar, pura e simplesmente. Por isso que eu chamo de... né? Exatamente, iconoclasta. E aí, esse livro do Devaney é muito interessante, porque ele se propõe a atacar constantemente o Pelé, né? Até uma obra que tem muito cunho racista, assim. E aí o Devaney, a capa do livro é muito interessante, né? A capa do livro, porque mostra o Pelé se despindo da blusa da seleção brasileira, né? O Pelé com o uniforme da CBF se despindo dele. E aí o que ele quer dizer com a capa, né? Qual a mensagem que essa capa transmite? No meu olhar, o que o Devaney quis dizer com essa capa seria assim: vejam só, eu vou mostrar para vocês a verdade que está por trás do impostor, a verdade que está por trás do Pelé. Eu vou desnudar o mito. Né? Quando é essa publicação, você lembra? 76. A verdade sobre Pelé. A verdade sobre Pelé. E aí o Devaney é um caso interessante, porque o Devaney é um nacionalista exacerbado, né? Um cara pró-ditadura, né? Um cara hipernacionalista, assim, ao extremo. Aí o Devaney, ele fica especialmente magoado com o Pelé, porque o Pelé se recusa a ir a Copa de 74. Exatamente. Ele se recusa a ir à Copa da Alemanha em 74. E aí, pegando esse gancho, segundo Devaney, né? Eu não creio que foi só isso, mas o que ele põe no livro é isso, né? E aí... Um pote até aqui de mágoas. O que eles põem de mágoas é até aí, mas eu creio que teve mais coisas aí subterrâneas. A motivação. Né? Exatamente. E aí ele fala que a partir dessa mágoa, que eles chamam de traição à pátria, a partir dessa mágoa ele resolve fazer o que eu chamo de antibiografia. Né? Então ele vai chamar o Pelé de desertor, né? Ele vai chamar o Pelé de um cara que só pensa em dinheiro, né? Que ele apareceu na Copa de 74, em vez de aparecer com o terno da seleção brasileira, ele apareceu com um casaco da Pepsi, né? Isso configuraria uma traição, né? E aí o Devaney, ele tenta propositalmente colocar o Pelé contra o regime militar, né? Porque a partir do momento que ele chama o Pelé de traidor, de desertor, né? De um cara que é contra os princípios da nação, que é contra os símbolos da nação, que lembremos que a seleção brasileira naquela época, em 76, a gente estava no regime militar, a seleção brasileira era um símbolo fortíssimo do regime. Né? O regime... Sim, o regime se fazia muito valer pela seleção brasileira como máquina, né, de propaganda. Hoje, curiosamente, né, quarta-feira o Brasil jogou
contra o Peru, né? E, curiosamente, a gente pôde ver isso novamente, né? Na transmissão da TV Brasil, o narrador... Patético. O narrador saudando o presidente 2 vezes, né? Assim, uma coisa patética. Mas para a gente ver como o uso político da seleção, ele não está restrito somente ao período militar. Ele também se arrastou ao longo das décadas. Mas também, como você falou, você teve a seleção brasileira na década de 70, que era um símbolo nacional, de patriotismo, nacionalista, etc. E hoje, a audiência da transmissão do jogo na terça-feira, né, foi muito baixa. Muito baixa. As pessoas não assistiram ao jogo. Os brasileiros não assistiram, deram tanta importância ao jogo. Além disso, dos jogadores convocados para a seleção, vários não são conhecidos do grande público. Não são conhecidos. Sim. Mas eu quero aproveitar e te fazer a seguinte pergunta. Quando você fala da biografia, da antibiografia do Devaney, que eu não conhecia, e você fala da crítica ao Devaney, ele faz uma crítica ao Pelé atleta, que deixa de participar da Copa de 74 e caracteriza isso como um ato antipatriótico, etc. O Pelé, de alguma forma, sempre se protegeu dessas críticas, porque as críticas ele atribuía ao Edson Arantes e o Pelé, o atleta, é intocável. E o Devaney vai no atleta que abriu mão da convocação para a Copa do Mundo de 74. Além do Devaney, o Gerson fez um depoimento também fazendo uma crítica ao Pelé do ponto de vista da solidariedade, do companheirismo, quando o Pelé o procurou porque estava produzindo um documentário e precisava do gol do Gerson na final da Copa de 70, no segundo do Brasil, para incluir no documentário, e queria negociar com o Gerson a liberação do gol. E o Gerson achou que a abordagem foi muito pouco companheira e valorizando muito pouco o trabalho dele naquela Copa de 70, a participação dele, e disse para o Pelé, você bota o que você quiser, não precisa me dar nada, não precisa conversar, eu autorizo você a fazer o que você quiser. E concluiu o depoimento dizendo assim, o Pelé era ótimo, mas o Edson Arantes é um problema. E o Pelé acabou não botando, o gol do Gerson não apareceu no documentário. Além disso, o Carlos Alberto Torres, numa excursão do Santos, viu que o Pelé ganhava um adicional por partida disputada nos amistosos, fora do Brasil. E reuniu o time do Santos e disse, é um absurdo que o Pelé ganhe de forma diferenciada de nós outros. Vamos exigir um tratamento igual. E os jogadores do Santos ali reunidos disseram que Pelé é Pelé, não vamos entrar nessa, não. E o Carlos Alberto, 3 dias depois, reuniu todo mundo e falou assim, quero dizer para vocês que, a partir de hoje, eu e Pelé ganhamos um adicional por partida disputada nesses amistosos, dessa discussão que a gente está fazendo aí. Que também isso era uma crítica ao atleta, tanto o Gerson quanto o Carlos Alberto, criticavam, de alguma forma, o atleta, porque falavam da solidariedade, do companheirismo entre atletas que jogaram, os companheiros que militaram juntos. Você concorda com isso? Olha, eu tenho problemas com essa divisão Edson-Pelé, sabe? Eu acho que a gente acaba naturalizando muito essa questão. Essa divisão é muito problemática porque eu enxergo essa divisão como uma estratégia do Pelé para se autopreservar. Né? Assim, lá em 61, a primeira biografia dele, escrita pelo Benedito Rui Barbosa, né, que entrevistou o Pelé para escrever essa biografia, o Pelé vai dizer que está guardando dinheiro para... Eu, Pelé, estou guardando dinheiro para o Edson, futuramente, né? Claro que ele está falando ali do jogador na atividade, que quando parar vai ter um pé de meia, né, para poder usufruir. Mas
esse expediente, que ele vai ser utilizado, esse expediente, durante décadas, até hoje, né? Então, eu vejo essa atitude do Pelé de se dividir em duas personas, né, como uma estratégia para se preservar, né, para preservar o mito, né? Ele percebe que as críticas à sua pessoa são muito fortes, e aí ele vem com essa estratégia de dividir em duas pessoas para preservar o mito, para que o mito continue intacto, glorioso, né? E o homem possa ser criticado como falho, como não engajado, né, etc. E eu vejo como problemático a gente naturalizar essa visão do Pelé, né? Que a gente compra a ideia e passa a naturalizar isso e reproduzir, né? O que existe é o homem, né, a figura histórica Pelé com suas múltiplas facetas, né, suas contradições, né, suas visões de mundo, né? E por isso que eu tenho problemas com essa divisão, né? E eu busco ao máximo tentar desconstruí-la, né, no meu trabalho e não reproduzi-la. Natan, Sim. só voltando um pouco àquela antibiografia, no início da década de 70, sim, o que foi expresso na antibiografia foi um devaneio do devaneio ou o Pelé predominantemente era visto daquela forma? Havia essa imagem pública do Pelé ou um santista radical resolveu, magoado porque o Pelé não foi à Copa do Mundo, resolveu escrever esse texto? Não. Definitivamente, a obra do Devaney é um ponto fora da curva entre as biografias todas e entre o discurso, né, que se tinha do Pelé na metade da década de 70. Assim, né, não tem nada semelhante assim, ao livro do Devaney naquela época, porque o discurso do Devaney nesse livro ele é muito exacerbado, ele é muito radical. Rancoroso, né? Demais, até assim. Porque, Natan, até porque o Pelé se despediu da seleção brasileira com um jogo no Maracanã que lotou o Maracanã. Sim. E o discurso do Devaney, isso é importante dizer, ele é notadamente racista, assim, ele é muito racista, porque o Devaney ele não aceita o Pelé empresário, né? A gente sabe que o Pelé desde sempre, desde novinho, né, desde seus 20 e poucos anos, ele se dedicou à área empresarial, né? Ele se dedicou a comparações, né, a vender sua imagem como um garoto propaganda de produtos diversos, né? A gente sabe disso, isso é público, né? E o Devaney, ele não aceitava isso, né? Ele via isso como algo, como um vendirrão, né? Ele chamou o Pelé de vendirrão, ele usa esse termo. Ele não via isso com bons olhos, né? Então, por que eu chamo isso de racista, né? Por que eu vejo essa atitude do Devaney de não aceitar o Pelé empresário como racista? Porque para o Devaney, o Pelé só é Pelé se ele for jogador de futebol, né? E aí esse que é o ponto problemático. O Pelé, a figura negra no Brasil, né? Ela dificilmente é legitimada, ela é vista com bons olhos, ela é vista com orgulho, ela é vista com surpresa, ela é vista com respeito quando ela é empresária, né? O lugar comum do empresário, essa figura do empresário, é uma figura muito embranquecida, né? Então, isso está muito forte no imaginário do Devaney, né? Ele não consegue aceitar um negro empresário. Assim, o negro tem direito a trabalho braçal, trabalho físico. Qualquer outra então, área está vedada. Ou então, negro associado ao futebol, né? Sim, é um trabalho físico. Que é o que ele defende, né? Assim, ele não consegue aceitar o Pelé enquanto empresário de sucesso, né? Ele vê isso como uma atitude do Pelé de se vender ao sistema, de se vender, né? E de colocar de lado a seleção brasileira e o Santos para se dedicar aos negócios, né? Ele não consegue conciliar assim as questões, né? Por isso que eu vejo esse discurso dele como racista, né? E também tem a questão política que eu já me referi, né? Que ele joga o Pelé nos braços do regime militar, assim, joga o Pelé aos leões, né? Mesmo o Devaney sendo um cara nacionalista. E aí tem um ponto interessante, que eu vou tentar fazer um link aqui entre as biografias, um pequeno link. Para o Devaney, o Pelé não foi à Copa de 74, né? Porque ele queria se dedicar aos negócios, ele queria ganhar dinheiro, né? E ele foi um traidor.
Só que o Pelé ele vai dizer coisa parecida, coisa totalmente ao contrário na autobiografia dele, que foi lançada em 2006. Né? Em 2006 saiu uma autobiografia do Pelé, e a versão do Pelé é a seguinte: ele vai dizer por que não foi a Copa de 74, né? Ele vai dizer, olha, não foi a Copa de 74 porque naquela época eu já estava conversando com Caetano, com Gil, com Chico Buarque, né? E eu fui informado de que no Brasil já havia tortura, né? Já havia ditadura. Então, incomodado com aquilo, extremamente mexido, né? Com aquela informação, eu decidi não ir à Copa como ato de protesto, assim, eu decidi me exilar, né? Ele não usa esse termo de se exilar, sim, mas eu utilizo esse termo de se exilar porque ele se equipara a Gilberto Gil e Caetano, né, que foram exilados. Né? Então, o Pelé, ao dizer que recebeu informações de Gil e Caetano de que haveria tortura no Brasil em 74, ele resolve, assim como fizeram Gil e Caetano, também se exilar, né, da seleção brasileira, como ato de protesto. Né? Então, vejam como as questões são conflitantes. Natan, comentou-se a época, e você fez referência a isso há pouco, quando disse que o Pelé começou a se dedicar aos negócios, que sim, o Pelé havia sofrido um duro golpe na empresa dele, nos negócios dele, teria sido roubado, fraudado, e ele estava em dificuldade financeira, e precisava realmente dedicar-se a recuperar seus negócios, recuperar uma estabilidade financeira minimamente. Você confirmou isso? O Pelé tinha um empresário que era chamado de Pepe Gordo, para diferenciar do Pepe ponta esquerda, né? Que não tem nada a ver com isso. Isso, Pepe Gordo, isso. E que ele teria sofrido um golpe desse empresário e que, na verdade, ele só se reergueu financeiramente e conseguiu uma boa situação por ter ido para o Cosmos. Não só pelo Cosmos, mas pelos contratos que ele assinou com Credit Card, etc. Mas que, se não fosse esse movimento dele, que ele teria ficado numa situação muito ruim em função desse golpe. Não faço a menor ideia da veracidade. Isso era um rumor que corria na época. Você tem ideia disso que o Cezinha falou? Sim. Eu também não investiguei até que ponto isso chegou a veracidade total desse fato, né? Mas o Pelé narra esse fato, né, na biografia dele, na autobiografia. Ele narra que o Pepe Gordo montou com ele uma empresa de construção civil, chamada Sanitária Santista. E aí o Pepe Gordo acabou dando um golpe no Pelé. O Pelé é muito novinho, muito inexperiente, né? E o Pepe Gordo acabou dando esse golpe, né, que acabou trazendo sérios prejuízos ao Pelé. Né? Não acredito que o Pelé esteja à beira da falência, não acredito nisso, até porque o Pelé sempre foi um exímio garoto propaganda. Assim, seja a época que for. Assim, o Pelé, em 58, o Pelé já aparece no Jornal do Brasil fazendo propaganda de leite, do leite Tetra Pak. 58. Assim, então, o Pelé sempre foi um exímio propagandista. Assim, se ele foi mal no setor de construção civil, no setor de propaganda, assim, ele foi um craque. Assim, ele sempre esteve entre as figuras top, assim, das que eram requisitadas para propaganda, né? E, de fato, a ida do Pelé para os Estados Unidos só deu um parênteses. Sim. Claro. Sim. Claro. Não, só um parênteses, é que o envolvimento com o marketing, claro que envolve dinheiro, mas não quer dizer que envolva tanto dinheiro naquela época, que os jogadores também não ganhavam tanto quanto hoje em dia, e não quer dizer que ele fosse tão bem remunerado. Só para lembrar um fato histórico, a primeira associação tem registrada de um jogador com um produto é o Leônidas da Silva com o chocolate Diamante Negro. Isso mesmo. E ele ficou muito honrado de ceder o seu apelido para o chocolate e achou que ele estava se promovendo, que o chocolate estava promovendo ele. Não ganhou um tostão para fazer isso. Evidente que não foi o caso do Pelé.
mas as cifras são muito diferentes, né? Sim, Hoje em sim. dia, um comercial desse já seria uma pequena fortuna, né? Não, e especialmente sendo o Pelé quem era, né? Assim, Claro. o jogador número 1 do mundo, né? Imagine quanto seria hoje para contratar um cara desse para fazer uma peça de propaganda, né? Mas eu queria só citar um fato interessante sobre a primeira propaganda, uma das primeiras propagandas do Pelé, no Jornal do Brasil, né? Que ele aparece em 58, né? Divulgando, olha que interessante, ele divulgando leite Tetra Pak e café, né? Leite e café. E aí o texto na propaganda tem uma pequena legenda, né? Que esse anúncio foi feito na época da Copa, né? 58. E aí a legenda diz assim, diz que os suecos gostaram tanto da cor do Pelé, veja só, da cor do Pelé, gostaram tanto a cor do Pelé fez tanto sucesso na Suécia, na Europa, especificamente na Suécia, né? Terra de loiros, olhos azuis, né? Que o Brasil vai poder vender muito facilmente agora o seu café, né? E o seu leite, né? Devido ao sucesso da cor do Pelé, né? E aí eu analiso essa peça publicitária, né? Porque eu tento não ficar somente na superfície do que é dito, né? Por exemplo, esse anúncio com o Pelé anunciando leite e café e com o anúncio dizendo que o sucesso da cor dele em terras suecas, né? O sucesso da cor fez os suecos terem admiração não somente pelo Pelé, mas pelo café e o leite brasileiro. Isso tem um simbolismo, ao meu ver, extra campo e extra produtos que esteja sendo anunciado. Para mim, isso tem uma questão racial também, né? O Pelé seria aquele aquele cara capaz, a figura capaz de unir os povos, o café e o leite, de unir os negros, os mestiços brasileiros com os europeus, né, brancos, de olho azul, né? Seria o ponto de equilíbrio, o cara que sairia daqui respeitado, o cara negro que seria respeitado no Brasil e queria para fora conquistar o respeito lá fora, e que com isso criaria pontes, né, de intercâmbio culturais, de respeito, né, alianças, né? Então eu vejo esse simbolismo também, né, nesse anúncio. Eu já entendi de outra maneira. Como Pelé é mineiro e se revelou em São Paulo, eu entendi isso como uma reedição da política café com leite. Sim, de fato. É que a legenda muda tudo, né? Isso não tem nada a ver. É que a legenda muda tudo, né? O sucesso da cor de Pelé, né? Quando traz o termo cor, já traz questões raciais, né? No imaginário. Toda sorte, a capacidade de mediação do Pelé em diferentes instâncias estava colocada, estava expressa. Sim. Natan, você falou das biografias. Fala um pouquinho das cinebiografias. Elas têm alguma peculiaridade ou elas só expressam em outro veículo aquilo que já estava publicado em papel? Interessante. Assim, nas biografias, o discurso da democracia racial, ele é especialmente muito forte nas biografias da década de 60 e 70. 80, 90, 2000 já vai se perdendo isso. Muito devido à crítica que foi feita a essa narrativa, né? Já nas cinebiografias é interessante, não houve esse desmembramento, assim, esse desvencilhamento entre o Pelé e o discurso da democracia racial, assim. Se você pegar uma cinebiografia de 62, é a primeira cinebiografia do Pelé, O Rei Pelé, o nome do filme. Tem no YouTube, se quem quiser assistir está disponível. O Rei Pelé. Na verdade é Rei Pelé. Rei Pelé. Se você pegar a primeira cinebiografia do Pelé, né, dos anos 60, até a última, que foi em 2019, uma cinebiografia que está disponível na Amazon Prime, se você pegar elas e as outras que estão no meio, essa linha temporal, você vai perceber que todas, sem exceção, eles vão trabalhar de alguma forma com essa questão do Pelé
como o cara que trouxe equilíbrio racial ao país. Assim, que antes do Pelé... É o mesmo discurso do Mário Filho, assim, o mesminho. Elas bebem muito Mário Filho, todas. Elas vão dizer que o Pelé foi o cara que trouxe o equilíbrio necessário a um país que historicamente vivenciava conflitos raciais, né? Então, o sucesso do Pelé, o advento do Pelé, a glória do Pelé, ela vai romper com essa estrutura racista e vai criar uma sociedade igualitária, uma sociedade em que o negro vai ganhar vez, em que o negro e o mestiço, na figura do Garrincha, vai ganhar seu espaço, né? E o racismo, enquanto estrutura opressora, vai perder força, né? Então, interessante como no cinema isso não perdeu força, esse discurso, assim, ele continua até hoje muito forte, né? E as cinebiografias, ao contrário das biografias, elas não são críticas, assim, no sentido de que você tem biografias, você tem livros muito críticos ao Pelé, muito críticos à sua relação com a ditadura, muito crítico à sua relação com o racismo, né? Já as cinebiografias, elas vão no caminho oposto, assim, elas vão no sentido de somente glorificar a trajetória do Pelé, assim, não tem nenhuma abordagem no sentido de desconstruir algo ou de questionar, né? São sempre narrativas de glória, né? de louvor, né? Isso seja qual for, né? No entanto, Natan, se sim, você me permite, sim, o Pelé era recebido em diferentes espaços sociais da sociedade, mas como jogador de futebol em espaços basicamente desportivos. Como na sociedade, nas empresas, nas instituições, os estratos sociais mais favorecidos se relacionam com aqueles menos favorecidos, notadamente os negros, por conta da habilidade, do talento esportivo, na música, na cultura. Pelé nunca foi recebido em festa ou em casa de algum dirigente que eu saiba. Quem denunciou isso e teve uma relevância no enfrentamento ao racismo à época foi Paulo César Caju. Paulo César Caju denunciou isso. Eu quero ir na festa, eu quero ir na casa, eu quero ir em outros espaços. Como jogador de futebol, o cara tem que reconhecer, não tem dúvida que tem que reconhecer. O Pelé, acho que não conseguiu chegar até aí, eu me lembro, que eu tenha conhecimento. Olha, de fato, o Paulo César Caju, ele foi um cara muito combativo, né? Inclusive na época do Pelé, assim, desde sempre, e sempre teceu críticas, mais recentemente, críticas pesadíssimas ao Pelé, né? Por não ter se posicionado, né? Por não ter utilizado de sua voz, da sua força, né? Simbólica, para algum engajamento que ele nunca teve, né? De fato. E quanto ao Pelé e a sua penetração nos espaços sociais, eu não parei para pensar nisso ainda, mas eu percebo o Pelé que ele penetrou em muitos espaços, assim, extra futebol. Eu percebo isso, assim. Inclusive o próprio presidente dos Estados Unidos, né, o John Kennedy, chegou a visitá-lo, né, nos vestiários do Maracanã, ele tomando banho, né? Então o Pelé tinha uma penetração social, ele tinha essa penetração, até porque ele desde muito cedo... Eu acho que foi o irmão dele, não foi? Robert Kennedy. Sim, de fato, Robert Kennedy, sim, de fato. Tem até uma fotografia muito, muito famosa, né, do Pelé lavando os cabelos enquanto... Espuma. Exatamente. Então, porque desde cedo o Pelé ele sempre foi uma estrela, né, uma estrela mundial, assim. A revista France Football, já em 58, chamava o Pelé de rei, né? Chamava o Pelé de rei do mundo. Então, ele sempre foi uma estrela mundial, assim, desde muito novinho, antes dos 20 anos, né? Então, ele teve essa penetração social, assim, não teve mais
porque ele não se dispôs a isso, né? Ele não se dispôs a conquistar novos espaços através de sua voz, né? Da sua atuação, especialmente política, que ele poderia ter ido mais longe, né? Mas ele infelizmente não quis, né? Ele se acomodou. Natan, nosso tempo regulamentar está esgotado, estamos nos acréscimos. Eu queria te falar uma coisa e fazer uma pergunta, uma opinião sua. Primeiro é dizer o seguinte: em 1957, defendendo a convocação do Pelé para a seleção, quem primeiro o chamou de rei foi Nelson Rodrigues. É uma crônica famosa, conhecida, e ele explica por que o Pelé é o rei do futebol. Isso, exatamente. Porque ele acha que é, ele tem convicção que é, então ele será. E mais uma das premonições do Nelson Rodrigues como profeta do futebol. Mas eu queria te perguntar o seguinte: tem uma frase do escritor João Antônio, já falecido, que é considerado renovador do conto brasileiro. Ele diz o seguinte: Pelé a gente admira, Garrincha a gente ama. Isso tem procedência? Você acha que essa é uma concepção hegemônica, ou foi em algum momento, que era assim que as pessoas se comportavam, admiravam muitíssimo o atleta do século XX, mas amavam Garrincha? Perfeito. Eu queria só primeiro fazer uma crítica a essa crônica do Nelson Rodrigues, porque eu comento ela na minha tese. Essa crônica do Nelson Rodrigues é muito conhecida, muito famosa, assim, e a leitura mais comum, que você acabou de reproduzir, é a leitura de que o Nelson Rodrigues criou a figura do rei do futebol, né? Ele foi o primeiro a predizer isso, né? E eu faço análise da crônica, e se você, não sei se você vai concordar comigo, mas o que eu digo no trabalho é que o Nelson Rodrigues não chamou o Pelé de rei do futebol, tanto que ele não diz essa frase na crônica, né? A questão ali do rei que o Nelson Rodrigues se refere é a postura do Pelé. O Nelson Rodrigues está narrando ali o modo como o Pelé joga, né? Ele vai dizer que o Pelé é muito elegante, é muito confiante, ele joga de cabeça erguida, né? Joga com confiança. Portanto, por jogar com confiança, ele não se encaixa no modelo de vira-lata. Né? Exatamente. Brasileiro vira-lata. Por quê? Porque ele joga como um rei. Ele joga como soberano, de peito erguido, sempre acima dos demais. E aí por isso que ele fala, ele é um rei, joga como um rei. Então, essa questão... 4 linhas, como diria o Gerson, ele reina, ou reinava. Natan, quando você voltar aqui para divulgar o seu livro, que a gente faz questão de participar, nós vamos conversar mais sobre isso. Na minha interpretação, tudo que você falou corrobora a minha interpretação. Se tinha tal ou qual palavra lá, eu confesso que eu não lembro. Mas exatamente por esses motivos é que eu acho que o Nelson foi um precursor desse grau de admiração a Pelé. Mas diga o que você acha. Pelé a gente admira, Garrincha a gente ama? Tem cabimento essa dicotomia? Essa frase deriva muito da aversão das pessoas ao Pelé, né? Sim. É muito difícil admirar é muito difícil admirar o Pelé por completo, assim, porque se ele por um lado ele é genial e por outro ele deixa a desejar em muitos aspectos, né? Assim, então é muito difícil responder essa frase, assim. E o Garrincha também não é diferente, né? O Garrincha é genial em muitos aspectos e muitos outros deixou desejar, né? Então essa frase de admirar o Pelé e amar o Garrincha, ela deriva dessa visão dicotômica entre o Edson e o rei, né? É mais uma frase criada, né? Derivada dessa estratégia do Pelé de se preservar, né? Tá certo. Do Edson e do Pelé. Natan, muito obrigado pela tua presença. Tenho certeza que quem estiver nos assistindo vai ter aprendido muito e, na verdade, isso é só um tira-gosto, né? A gente quer mesmo o prato principal, que é sua tese, seu livro. Sim. Quando você tiver... Claro que vai dar uma trabalheira imensa, porque tem que limpar a tese de todos os academicismos, né? Para ficar uma leitura mais agradável. Mas quando você for lançar o livro, o convite já está feito. Volta aqui para conversar com a gente. Claro, muito obrigado pela presença.
Obrigado, um abraço. Valeu, gente. Saudações tricolores.